Olá, meu nome é Estênio Moura e eu tenho pensado muito sobre como ter essa postura de aprender o tempo todo, né? Ou seja, como desenvolver essa mentalidade de lifelong learning, se as informações se renovam todo dia, as novas descobertas são feitas a todo momento. A sensação é que sempre estamos atrasados no aprendizado, isso acontece o tempo inteiro. E hoje eu quero traçar um paralelo das nossas carreiras e de como a gente está se desenvolvendo com os tão falados algoritmos do mundo digital. E eu quero ainda te mostrar como a gente pode aprender com a velocidade que esses algoritmos têm e como a gente pode trazer esse conceito para a nossa vida, para as nossas carreiras. Mas antes disso, eu quero te pedir, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todos os vídeos que eu publico toda semana com as dicas de como construir o seu plano de carreira para alcançar reconhecimento no trabalho e aumento de salário. Bom, vamos lá. Voltando ao aprendizado. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes você está lendo um livro ou fazendo um curso de um determinado tema e ouviu de um amigo que ele está aprendendo uma outra coisa, né? As pessoas estão o tempo inteiro aprendendo e isso é natural. Às vezes dá aquela sensação de que a gente está perdendo algo, né? Os estudiosos até chamam isso de FOMO, Feeling of Missing Out. Isso é o que gera um desconforto absurdo. Você acaba ficando com a cabeça sempre naquilo que você está perdendo e perde a chance de aprender com as experiências que está passando naquele momento. A gente sempre fica querendo viver a vida do outro, achando que o outro está fazendo um curso mais legal que o seu. Rola uma ansiedade gigante, às vezes essa ansiedade até te paralisa. Isso é um grande problema. Eu penso que a gente pode pegar esse conceito do mundo moderno, especialmente do mundo digital, para poder mudar um pouco desse padrão. Esse padrão de atitude que a gente tem de sempre olhar a grama do vizinho, sempre achar que está perdendo algo e sempre esperar que as nossas segundas-feiras sejam o dia certo para a gente aprender algo novo que vai levar a gente até os nossos objetivos. Então vamos lá, provavelmente você já se deparou com aquela sensação de que está sendo observado, né? De que tudo que você fala logo depois aparece na sua rede social, ou em forma de propaganda, ou recomendação de uma nova amizade, ou de uma oferta imperdível para aquela viagem que passou pela sua cabeça 5 minutos, dá até um pouco de medo, assim, você fica meio assustado. Isso acontece o tempo todo comigo, com você, com todo mundo, é normal. Esses são os tais algoritmos que eu falei lá no começo, eles trabalham a todo vapor em machine learning para prever o seu comportamento, te oferecer aquilo que você vai querer e que você nem mesmo tinha se dado conta de que queria. É uma maluquice isso acontece o tempo inteiro e a gente usa muito isso, né? Esse aprendizado desses algoritmos, eles vêm sendo usados por toda a indústria de produto, de serviços, e principalmente por nós, né, pessoas de negócios que precisam entender qual o target, qual o negócio que a gente precisa focar naquele momento. Mas o que eu quero propor é para a gente inverter um pouco a lógica, né, analisar esses algoritmos sobre um novo olhar. A gente está pelo menos 25 anos em uma mudança de mundo absurda, mudança de relação profissional, lançamento e falências de novas empresas e produtos. A cada dia a gente está aprendendo a conviver com uma série de novas tecnologias que nascem ultrapassadas já, com informações e dados mostrando que o café um dia faz bem, no outro dia faz mal e assim consecutivamente, dependendo de cada artigo postado em uma revista especializada, ou por um influenciador do setor, enfim. Paralelo a isso, os algoritmos apenas dentro do ambiente digital, por enquanto, né, estão trabalhando por nós. Né? A gente está delegando muito essa situação, as decisões de consumo, comportamento, que na maioria das vezes deveriam ser nossas decisões, ou que a gente deveria ter autonomia de escolha. Né? Mesmo assim, nos conhecendo melhor, a gente delegaria menos aos algoritmos. Então hoje os algoritmos têm feito muito esse papel. E aí eu te pergunto, como está a sua corrida algoritmo? Né? A gente vai usar o algoritmo ou vai deixar que ele nos use? Muito se discute, se discursa sobre agir, aprender rápido, com erro, refazer. Não significa definitivamente esquecer do planejamento, da estratégia, da visão de longo prazo, principalmente. Eu falo muito disso, jogar ao longo prazo. Mas o que eu penso é que significa em profundidade entender como você, em relação a você mesmo, age, aprende rápido com seus erros, corrige e lança uma nova versão sua a cada experiência passada e vivida por você. Eu estou falando assim de autoconhecimento profundo, para não ser pego de surpresa por um algoritmo que sabe mais de você do que você próprio. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor assim. Pensa o seu algoritmo na sua carreira, tá? Vamos falar somente da sua carreira agora. Você tem passado anos esperando uma promoção ou um aumento de salário e sempre espera que a empresa construa um plano de carreira para você, dizendo onde você deve ir, que projeto você precisa focar, qual a sua prioridade, etc. Né? Acho que mil coisas a gente acaba sempre esperando nos nossos planos de carreira. Mas assim, você já parou para pensar que a gente podia encurtar os nossos caminhos de carreira se a gente trabalhasse com as principais características de um algoritmo profissional para alcançar uma promoção, por exemplo? Ou para trabalhar naquele projeto que a gente sempre quis? O que eu estou falando aqui é que a gente pode controlar o nosso algoritmo de aprendizado. Ou seja, você quer chegar em um determinado lugar? Então molde o seu algoritmo interno, faça ele se desenvolver, faça ele desenvolver habilidades para chegar no menor espaço de tempo possível onde você quer. Seja incansável na busca pelo aperfeiçoamento do seu algoritmo.
parece loucura, né? Eu imagino que você deve estar falando, esse cara está muito louco. Então eu vou te dar um exemplo de um caso real. Sabe o Michael Jordan? Pelé do basquete? Então, ele entendeu desde o começo da carreira dele que ele precisava ser protagonista e interferir a cada lance, né? Ser líder técnico de comportamento. Ele entendeu também que precisava ser altamente produtivo, ou seja, organizar e canalizar sua capacidade técnica em atitudes que fossem super relevantes para ele e para o time, né, para o Chicago Bulls na época, e sempre gerando resultado. Ele viveu a persistência de um gênio que levou 7 anos para conquistar o primeiro título na NBA, mesmo já sendo tipo um fenômeno, o maior jogador de todos os tempos já considerado. O Jordan foi incansável, persistente, acreditou que daria certo. E aqui veio o grande pulo do gato. Ele jogou muito, melhorou a cada ano e assim, olha, aperfeiçoando o algoritmo dele com as próprias experiências, aquilo que eu falei, né? Ele olhou para ele e foi se aperfeiçoando. Ele treinou absurdamente para melhorar o que podia ser nele pontos negativos e fortaleceu ainda mais as habilidades que o diferenciava dos outros. Entende como ele entendeu as capacidades e limitações do próprio algoritmo e foi desenvolvendo de acordo com o objetivo que ele tinha. E o cara é um gênio. Né? Sempre foi um gênio e não parava de treinar e de melhorar. Isso é um absurdo, assim, tipo, quando você vê a vida do cara, mesmo depois de ter ganho um monte de vezes NBA, melhor jogador do mundo, o cara não parava. Então eu penso que ele, o Jordan, é uma baita inspiração, porque a gente precisa definitivamente ser líder das nossas carreiras, né? E dos nossos objetivos, a gente ser obcecado por aquilo que a gente quer. Claro, com integridade, com ética, sempre, mas sim, ser obcecado por aquilo, ter aquele desejo ardente de chegar onde a gente quer chegar. O que eu quero te dizer é que nada é fácil quanto parece ser em um post de rede social, ou um filme, qualquer coisa do tipo. Eu tô dizendo aqui pra gente que você tem que lutar, persistir, para ir melhorando e aprendendo a cada dia, com foco sempre no seu objetivo. Não importa o exemplo ou situação, o algoritmo que a gente tanto fala em diversos caminhos na internet não é o mesmo, mas se comporta da mesma forma que o seu, ou seja, quanto mais você ensiná-lo e tratá-lo de uma forma única, melhor e mais rápido ele vai aprender. E é importante dizer, isso é fundamental, os algoritmos são únicos e diferentes entre si. Ou seja, cada um percorre um caminho com início, claro, e vai até uma capacidade alta de aprendizado para performar muito bem em determinado assunto. Esses são os algoritmos, né, no mundo digital. Com a gente é a mesma coisa. Meu algoritmo é diferente do seu, que é diferente do seu amigo, e por aí vai. A gente aprende por caminhos diferentes, experiências diversas, nossas carreiras e planos são completamente diferentes e precisam ser. A gente tá todo mundo alinhadinho, não vai ser o segredo para nos tornarmos melhores. A gente precisa dessas diferenças. Fato é que se a gente entender que a gente está otimizando o nosso algoritmo a cada situação, com certeza a uma melhor performance no menor tempo possível a gente vai chegar. O que a gente precisa fazer é treinar esse algoritmo e preencher esse algoritmo com aprendizado, né? Aquilo que a gente estava falando no começo de lifelong learning. Então, mas aprendizado que faça sentido para os objetivos que você tem para sua carreira, né? E a pergunta que eu quero deixar aqui é, você vai tomar conta do seu algoritmo, se desenvolver e construir um plano de carreira para você, ou vai continuar delegando e esperando que seu chefe, sua empresa ou qualquer outra pessoa te diga exatamente o que seguir? É importante sim ter um guia, mas você precisa agir e aprender, ser incansável mesmo, sabe? Como Jordan, e como tantas outras pessoas que chegaram lá, que obtiveram sucesso, basta olhar do seu lado, você vai encontrar essas pessoas com as mesmas características. Não é à toa que pessoas de sucesso têm sucesso, elas se comportam de um jeito diferente, elas agem de um jeito diferente, elas aprendem de um jeito diferente. E é sobre isso que eu vou te falar no próximo vídeo, como essas pessoas agem, como elas performam e têm sucesso. Esquece querer saber de tudo, né? Isso não vai acontecer. Foca naquilo que você tem controle, naquilo que é importante para o seu crescimento, porque querer saber tudo só vai te deixar mais ansioso e vai tirar do seu caminho, do seu plano de carreira. Então valeu, muito obrigado por esse vídeo.